Vamos lá? Vou falar um pouquinho sobre a parte de arquitetura, tá? Na verdade, é uma parte bem tranquila. É só para dar uma ideia mesmo de algumas coisas que a gente precisa. Não vamos aperfeiçoar absolutamente nada, né? Nem é foco da nossa disciplina, tá? Mas algumas coisas que a gente precisa entender. Quando a gente pega um projeto arquitetônico ou qualquer outro projeto, a gente precisa saber sobre a planta de situação, a planta de localização, identificar a planta baixa, os cortes, seja ele longitudinal ou transversal, as fachadas, né, principal e secundária, onde a fachada principal é onde tem a porta de entrada, a secundária é a lateral, a planta de cobertura, que no nosso caso é a vista superior, né? Alguns detalhes que são importantes para a gente poder elaborar o projeto, como por exemplo a posição da porta, a altura da porta, a largura, posição, altura e largura da janela, a posição de chuveiro, de pia, tudo isso é importante para a gente entender. Até mesmo a questão do posicionamento depois, quando a gente vê a parte de decoração, a posição de alguns objetos, isso também influencia na hora da posição de uma luminária. Então, tudo isso é importante para nós, tá? Então, são alguns detalhes. E quando precisa, a perspectiva que está sendo desenhado ou que está sendo colocado para a gente poder entender, ok? Então, a ideia é exatamente isso. Você pega ali um projeto e tem que ter oposição, onde vai ficar a cama, onde vai ficar guarda-roupa, porque senão a gente coloca lá, vamos supor, 2 tomadas que vai ficar atrás do guarda-roupa. Não faz sentido, né, gente? Então, detalhes assim que ajudam na hora da elaboração do projeto, tá? Da nossa parte elétrica. A ideia de onde vai ser colocado os móveis, televisão na sala de estar, posicionamento de máquina de lavar, posicionamento, você vai ter, por exemplo, um forno elétrico, você vai ter, ser embutido, né? Principalmente, você vai ter aquelas máquinas de lavar louça. Então, tudo isso faz diferença para nós na hora da elaboração do projeto elétrico. A posição também, quando tem 2 pavimentos, a posição onde tem as escadas, se vai ter telhado, né? Igual isso aqui no térreo tem uma varanda, então a gente vai ter uma parte do telhado ali no segundo piso. Então ali, na verdade, não vai ter um cômodo, né? Vai estar o telhado, então isso tudo vai influenciar na hora da gente elaborar, tá? Então, o que é essa planta de situação? É o contorno do terreno, quando você está na área rural, né, que é uma gleba. Contorno do quarteirão, ali no caso de uma zona urbana, né, que aí vai ter os trechos do quarteirões adjacentes, que são ali aqueles laterais, os acessos e elementos topográficos, no caso da zona rural. A gente vai ter uma orientação geográfica, a indicação do norte, tá? Dimensões lineares e angulares do lote ou uma gleba, né, que são as cotas do terreno, né, as dimensões, a distância da esquina mais conveniente, ou seja, do lado direito ou do lado esquerdo, né, nome dos logradouros na zona urbana e nome dos acessos a elementos topográficos, no caso da zona rural, e a distância de um acesso principal, no caso de uma rodovia, né, seja ela estadual, municipal ou federal, né, na zona rural. E também as dimensões ali dos passeios e das ruas. Isso também é importante para nós na hora de elaborar o projeto elétrico. Então seria isso. A casa vai ser construída nesse terreno aqui, 489, tá? Então, ó, ele tem 12 metros de frente e 25 de profundidade. O passeio de 4 metros, a rua de 12 metros, tá? Aí tem a distância até na esquina, com o passeio, sem o passeio. Então, o distanciamento aqui, que vai facilitar. O sentido norte, por que isso é importante? Posicionamento do sol, né? Então, você vai ter muita luminosidade, vai ter menos luminosidade em determinados cômodos, você vai bater sol à tarde, então se você vai colocar um ar-condicionado, vai ter que dimensionar esse ar-condicionado, vai depender se bate muito sol, se bate pouco sol, então tudo isso influencia, ok? E a gente tem a planta de localização, que aí já é dentro do terreno, né? Que aí vai colocar lá se tem a representação de vegetação, se
tem algum tratamento estético, tem muros, tem jardins, tem piscina, se tem a representação das calçadas. Às vezes você vai colocar um jardim na calçada, vai colocar uma iluminação ali naquele jardim da calçada, localização e representação do poste padrão, né, o padrão de energia, a localização do hidrômetro também é importante a gente estar sabendo onde, porque dali vai passar a canalização de água, do padrão de energia dali que vai vir a alimentação até o quadro de distribuição, então tudo isso é importante, tá? Aqui a gente tem a posicionamento, né, onde é que vai ficar a casa, então aqui provavelmente é uma areazinha de lazer, né, aqui onde o acesso para carro, aqui o acesso principal que dá acesso à casa, então tem uma área aqui, ó, externa, que é azulejada ou pedra ou alguma coisa desse tipo, mas que é calçado, e a gente tem a parte que na calçado, que é a parte de terra, que pode ser gramado, aí tudo isso vai influenciar. Vamos supor que eu quero colocar uns spots aqui para iluminação, então é terra, não é um azulejo, não é porcelanato, não é nada disso, então isso faz diferença na hora de definir também qual a melhor forma de atender. Aqui, ó, esse pedacinho do tracejado até aqui, ó, é o chamado de beiral, tá? Aqui a gente tem a posicionamento da inclinação aqui, que no caso 35% do telhado, tá? E tem a descida, então a descida para cá, a descida no caso para água, né? Então vai ter o máximo de detalhes aqui que vai ajudar a gente, ok? Outra coisa também, com relação ao telhado, são os chamados a água, meia água. Então, se você tem só uma inclinação de telhado, ela é chamada de meia água ou água, tá? Aqui o posicionamento, então, tá para essa lateral aqui, né? Digamos para a direita, tá? Na vista superior. Na vista lateral aqui, a gente dá para entender que é a inclinação, que no caso, vamos supor que fosse o anterior ali, dá 35 graus, tá? Então, são detalhes importantes. Então, ó, o beiral aqui, ó, que é esse detalhezinho aqui, ó. Esse ultrapassar aqui do telhado, além da parede, é chamado de beiral. Então, como é um detalhe não visível da parede aqui, ó, então ele vem tracejado, que é o que a gente viu. Detalhes não visíveis, tracejado, certo? Então, aqui, ó. Nesse caso que a gente já tem várias águas, né, porque tem várias caídas nessa casa, aí a gente vai ter que ter as calhas para o escoamento da água, então os detalhes que tem relacionados aqui à parte do telhado, tá? Então, se a gente observar essa casa aqui, que está em perspectiva, a gente tem a fachada principal, que é, no caso, onde a gente tem a porta de entrada, e a gente tem a fachada lateral, tá? Aí, se eu fizer aqui, ó, a fachada principal, no nosso caso é a vista lateral, e a fachada lateral é a nossa vista frontal, ok? Se a gente fizer um corte, né, a gente vai começar a ter os detalhes da casa. Então, quando fez o corte aqui longitudinal, né, longitudinal por quê? Porque a casa foi cortada aqui, ó, desse jeito aqui, ó, tá, desceu aqui, cortou aqui, tirou essa parte daqui tirou. Quando tirou essa parte, a gente tem esse detalhe aqui, que mostra a parede do banheiro, que é nessa posição aqui, ó. Então, mostrou aqui, ó, detalhe da parede do banheiro. Então, a parede do banheiro é azulejada. Então, são detalhes que são importantes, tá? Aqui ficou mais claro, ó. A gente fez o corte aqui, virou, bonitinho, mostrou o detalhe. Aqui ficou invertido, tá? Desculpa. Agora, se a gente fizer o corte horizontal, a gente tira o tampo da casa, digamos assim, a gente vai ter o que, ó? Detalhe de todos os cômodos. Então, a gente tem o detalhe do piso ali de todos os cômodos e vai ter o detalhezinho das janelas e portas. Que seria isso? Então, aqui a gente tem uma janela, aqui a gente tem porta, aqui a gente tem porta, aqui tem janela, aqui tem porta, tá? Então, esses detalhes aqui, ó, tem um traço só, então significa que, ó, não tem parede, mas tem telhado, tá? Aqui é outro exemplo, tá? A gente tem aqui, ó,
mostrando as paredes, detalhe das portas, detalhe das janelas, ok? E aqui o detalhe onde a gente tem até onde que vai o telhado, ok? Então a tracejada aqui mostrando detalhe até onde que vai o telhado, ok? Porque na verdade o que que a gente precisa? Precisa de alguns detalhes, e esses detalhes é para quê? Por exemplo, posição do chuveiro. Preciso saber o posicionamento do chuveiro para saber até onde que eu vou levar a fiação para poder alimentar o chuveiro. Eu preciso saber de onde que vai ficar a cuba, porque eu tenho que colocar uma tomada aqui próximo, que a norma exige que eu coloque uma tomada ali próxima. Eu preciso saber onde que está a porta, porque eu vou colocar interruptor ali perto. Abriu a porta, já põe a mãozinha e já acende ali a luz. Já preciso achar o interruptor. Então esses detalhes são importantes. E esse tracejado aqui, ó, dois traços tracejados, significa que a gente tem ali uma janela alta. Ok? Aí tem os detalhes, né, da parede, né, o piso, no caso aqui é cerâmico. Então, isso vai auxiliar nas informações para a gente poder elaborar o projeto, tá? Aqui já olhando a vista de frente, né, para o banheiro, a gente tem a altura onde vai ficar o chuveiro, a gente tem a altura da cuba, posicionamento do espelho. Por que eu preciso do posicionamento do espelho? Se eu quiser colocar uma luminária bem acima do espelho para ficar mais claro na hora de fazer a barba, né, na hora de fazer uma maquiagem, então tudo isso vai facilitar. Então eu preciso saber qual que é a altura que vai ficar o espelho para eu saber que altura que eu vou colocar essa luminária, ok? Aqui também mostrando detalhe aqui da vista superior, posicionamento do chuveiro, onde vai ficar a cuba. Por quê? Porque é nessa aqui que a gente vai fazer o desenho da parte elétrica. Então vai passando pelas paredes aqui, passando direto aqui assim, a gente vai trazer o eletroduto para poder alimentar chuveiro, alimentar as tomadas e interruptor para esse cômodo, por exemplo, ok? No próximo vídeo eu dou continuidade, tá?